é fácil a pessoa reconhecer que tem uma fobia. É preciso estar atento aos sinais que se manifestam no nosso dia a dia. Uma fobia que impede uma pessoa de levar uma vida saudável, de realizar os seus exames médicos, de cuidar da sua própria saúde, de conviver na sociedade, de progredir na sua carreira, na sua profissão, de entrar em contato com o outro, desenvolver as suas potencialidades. Eu acho que esse talvez deva ser um ponto onde nós fiquemos atentos e procuremos, então, no caso, uma ajuda. É importante também admitir que precisa de ajuda e ter a iniciativa de buscar o auxílio especializado. Não, nunca pensei em tratamento, nunca senti essa necessidade. Fazer uma terapia, fazer alguma coisa, né? Um tratamento que eu nunca encarei. É um pouco também de autossuficiência. Naquela coisa assim, não, onde eu vou me conscientizar de que esse negócio vai passar? Pois é, estou sim. Conscientizando que ele está aumentando, na verdade. Aquela coisa de você, de repente, beber um pouco a mais para falar alguma coisa que você quer falar para alguém, ou para mesmo chegar naquela menina que você está interessado. A pessoa pode começar a usar esses mecanismos que não são saudáveis como uma válvula de escape. Toda vez que você precisa enfrentar aquele estímulo, você vai usar de um determinado mecanismo de compensação, como o álcool. Nunca tratar uma fobia com um agente tranquilizante. Nunca beber, por exemplo, ingerir álcool para voar, por exemplo, porque você perde a sensibilidade da exposição. Portanto, poderoso seria a bebida e não o indivíduo que está tentando se superar. O tratamento dos quadros de fobia, de um modo geral, ele se dá por medicamentos, é o caso da fobia social, e a base das técnicas de terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitiva ela se baseia no fato de que os nossos sentimentos decorrem do que nós pensamos, ou da forma de enxergar a realidade. E se eu mudar a minha forma de enxergar a realidade, se eu mudar o meu pensamento, eu mudo o meu sentimento. Se eu tenho medo, por exemplo, um medo irracional de cães, eu vou ser estimulada lentamente a interagir com cães. Eu começo vendo uma fotografia, assistindo um filme, e aí, gradativamente, isso acompanhado por um psicólogo, eu vou sendo conduzida e aprendendo a superar essa fobia até chegar ao ponto de que eu vou acariciar um animal de verdade. Tenho medo de elevador. Mas por que eu tenho medo de elevador? E se de repente ele para entre os andares e eu vou morrer sufocado? Bom, vamos ver a lógica disso. Primeiro, existe a possibilidade de um elevador parar entre andares? Sim, existe. Mas, evidentemente, isso representa um perigo evidente? Não. É só você não fazer nenhuma manobra de risco. E alguém vai saber que o elevador está parado de uma forma inadequada. Por outro lado, vai faltar o ar ali dentro do ambiente? Não. Jamais vai faltar o ar ali dentro do ambiente. Nós estamos caminhando atualmente para uma realidade que é o uso da realidade virtual através de imagens tridimensionais para as pessoas fazerem exposição. Então tem inclusive um programa de 2 aranhas. A pessoa põe um óculos, ela visualiza 2 aranhas, uma delas ela tem que tocar virtualmente numa delas. Mas o custo disso ainda é elevado. Eu acredito que daqui a alguns anos se torne mais acessível. A hipnose pode ser um bom instrumento no sentido que ela te possibilita exposições que na realidade se tornariam difíceis. Por exemplo, você não tem condições muitas vezes de expor o indivíduo o tempo todo a um avião, a andar de avião. No entanto, com a hipnose você cria uma forma de imagem muito realística que o indivíduo se sente quase que como se estivesse voando. Apesar de todos os avanços científicos, ainda não existe nenhum tipo de prevenção para as fobias. A gente não tem ainda o que a gente chama de nível de prevenção primária. É quando você impede que um determinado problema ocorra. O melhor exemplo que eu tenho para te dar é o da vacina. O diagnóstico precoce e o tratamento imediato, aí a gente chama de prevenção secundária. Prevenção terciária, que é a reabilitação. Vai consertar o que já está estragado. Em alguns tipos de fobia, como a fobia social, por exemplo, os especialistas indicam o uso de medicação. É uma medicação que geralmente é dada de forma contínua
com algumas exceções. Eu comecei procurando um psiquiatra, me deu alguns medicamentos para testar, então você perde o sono, fica irritadiço. E depois de uns 2, 3 meses eu acho que eu já tinha encontrado a medicação ideal. Eu continuo tomando, assim, não posso parar de uma hora para outra, porque são medicamentos muito fortes. O fóbico social, ele melhora a ansiedade social e a capacidade da pessoa de enfrentar as situações e também combate a depressão. Eu me sinto outra pessoa, assim, tudo aquilo que eu achava antes que eu não conseguia ser, que eu queria ser, hoje eu consigo. Uma prova disso é que eu estou aqui conversando com você. E hoje eu tenho um grupo muito maior de amigos, assim, de sair, até mesmo relacionamento. Eu não posso falar, olha, eu dou 100% de garantia, porque tem muitas complicações que aparecem. O próprio envolvimento da pessoa com o tratamento pode não ser tão bom. Com a pessoa não tendo quadro de depressão, de abuso de substâncias e com disposição de enfrentar, o sucesso é quase certo. Tratar da fobia dá muito trabalho e nós temos uma certa urgência. Então tudo que parece que é rápido e imediato nos atrai. Talvez o tempo, a paciência sejam elementos mais importantes quando se fala de cura do que a rapidez propriamente dita. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site, acompanhe as novidades do programa seguindo o Twitter do Edição Saúde e aproveite também para curtir a nossa página no Facebook. Até mais, tchau!